Fala Vacilover, firmeza total? Aqui é o Marcelo Dois, que é o maior prazer estar falando com vocês. E agora, bicho, o negócio é o seguinte: se você acha que aumentar a temperatura vai resolver os seus problemas de produtividade, de qualidade do seu processo de transformação, você precisa assistir esse vídeo até o final. Então já se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. E aí você vai ficar por dentro toda vez que eu postar um vídeo e vai ter acesso ao melhor conteúdo sobre plásticos de cunho técnico da internet. Não perde a oportunidade não, já se inscreve aí e fica ligado no movimento. Bom, temperatura é uma coisa bastante séria. Então primeiro é importante diferenciar o que é temperatura, o que é calor e qual a influência do atrito nesse embrulho todo aí, porque o negócio é bem divertido e você precisa ficar ligado. Bom, vamos lá? Calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos. Isso é bem importante de se falar, tá bom? Então é a necessidade que exista o contato entre os corpos que se encontram em temperaturas diferentes para que ocorra a transmissão do calor de um corpo para o outro. Bom, de forma geral, por se tratar de uma forma de energia, o calor é expresso e deve ser expresso em joules. Mas historicamente a gente encontra em várias literaturas até em alguns cursos utilizam a caloria como sendo uma unidade que se relaciona com calor. E caloria é uma unidade de medida alternativa para medidas de calor. Por que é caloria? É a quantidade de energia necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá bom? Mas o melhor mesmo é que o calor seja medido em joules por ser uma unidade de avaliação de energia. Agora, temperatura é uma grandeza física que mede a energia cinética média do grau de liberdade de cada uma das partículas em um sistema em equilíbrio térmico, beleza? Então, temperatura mede a quantidade de energia cinética média de todas as partículas que compõem uma determinada substância no equilíbrio térmico. E o atrito, velho, aí são outros 500, então se liga aí. Quando dois objetos são postos em contato e estiverem em movimentos com sentidos opostos, isso é bem importante de salientar. Dois corpos em contato com movimentos em sentidos opostos, as suas superfícies durante esse contato vão sofrer o atrito. Esse atrito vai fazer com que a energia mecânica do movimento, a energia mecânica que está sendo utilizada para movimentar esses objetos, não se conserve. É isso mesmo, porque ela vai ser transformada em energia térmica, a nossa mão esquenta, e energia sonora. É o barulho emitido durante essa transformação da energia. Quer dizer então que a não conservação da energia mecânica vai acontecer porque ela é transformada em energia calorífica e energia sonora. Pois o atrito é a energia que está sendo utilizada para a formação e rompimento de ligações químicas nas regiões de contato entre as duas superfícies dos objetos. No caso dos polímeros, são as ligações secundárias que vão sendo diminuída a sua intensidade e depois elas vão sendo reestabelecidas. Quando um corpo é friccionado sobre o outro corpo, ocorre a ruptura dessas ligações químicas e essa ruptura é que libera o calor. Bom, essas ligações vão se refazer e desfazer continuamente nos outros pontos de contato, enquanto ocorre o deslocamento relativo entre os corpos. Então, imagina lá o material plástico dentro do cilindro de plastificação, as moléculas continuamente em movimento, cada qual para a sua direção, comumente em sentidos opostos, e essa geração do atrito vai gerar calor, elevando a temperatura da massa, fazendo com que as ligações secundárias se desfaçam. Então vamos lá. Agora é o seguinte: quando você liga uma resistência e oferece o calor da resistência para o cilindro de plastificação, uma parte desse calor do cilindro vai ser transmitido para o material. E além disso, existe o calor que é gerado pelo atrito. O importante é que você tenha que a somatória da energia gerada seja transformada em energia térmica, seja o suficiente para manter a massa homogênea. Se você oferece mais calor do cilindro de plastificação, uma coisa que acontece de cara é o seguinte: o material que está mais perto da parte metálica, ou da parte mais aquecida, proveniente do calor da resistência, vai ter uma fluidez diferente daquela parte que está lá no meio da massa polimérica. E só isso já é um complicador, porque você vai ter uma não homogeneização da massa polimérica.
E além disso, você vai fazer com que o calor total, a temperatura da massa, seja além da necessidade. Se você pegar aqueles high-tech que mede a temperatura, você vai perceber que a temperatura da massa é maior do que a temperatura ajustada. Por quê? Porque tem a temperatura ajustada que já transmite o calor para o material e tem o calor gerado pelo atrito. Se ligou aí como é complicado essas coisas? Agora, qual que é a influência dessas coisas sobre o processamento, Marcelão? Você veio falar aí que é a solução, não é a solução? Como que é esse negócio? Vou separar os dois processos, extrusão e injeção. Vamos falar primeiro da extrusão? Beleza. Você tem uma massa fundida, passando pelo conjunto de plastificação, passa lá pelo pescoço, porta-telas, às vezes bomba rotativa de pressão ou bomba booster, como é chamada também, chega lá no cabeçote e sai. Há necessidade de uma compressão, né, que o material seja expulso. Então, o material tem que ter, dentro da sua fluidez, uma resistência ao fluxo que gere uma compressão e ele seja expulso. Vale lembrar que o material plástico, quando está no estado fundido, a gente costuma dizer que tem um movimento viscoso e um movimento elástico. Esse movimento viscoso e elástico tem que ser considerado durante a fluidez. E há necessidade que os dois estejam em harmonia para que ocorra essa compressão e ele seja expulso. Porque se ele estiver extremamente fluido, se ele não tiver essa resistência elástica do fundido, ele não vai resistir à compressão, então ele vai escoar. Eu sempre considero o seguinte, quando nós estamos dentro do metrô, lá todo comprimido, e que a porta do metrô abre, o que acontece? A gente abre e sai, né? E ocorre então a expansão do material, né? O material sai da matriz e imediatamente ele expande. Essa expansão ela é oriunda da compressão gerada lá no cabeçote. Se a compressão não é gerada, não há expansão, você tem perda de produtividade. Além do que você vai ter algum problema considerado durante o resfriamento, tendo que ter uma água mais fria ou um outro artifício que baixe a temperatura do seu extrudado, seja um calibrador, seja um resfriador, e você vai ter algum problema nessa natureza. Beleza? Então, excesso de temperatura na extrusão aumenta muito a fluidez, o aumento da fluidez diminui a compressão, a diminuição da compressão diminui a expansão do fundido na saída, o que faz com que a produtividade caia mesmo com a mesma velocidade. Tranquilão? Vamos para a injeção agora? A injeção isso é um pouco diferente, porque o material tem que estar fundido e tem que estar bem fluido no momento da injeção. Mas se ele estiver quente demais, fluido demais, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a densidade do material no estado fundido é menor do que a densidade no estado sólido, beleza? Isso significa que ele vai contrair dentro da cavidade do molde. Se ele está mais quente, ele vai contrair mais. Então, há a possibilidade de você ter um problema de qualidade aí, que é o rechupe. E um outro lance é que se ele está mais quente, você vai ter que ter garantias de retirar todo esse calor. Comumente como? Aumento do tempo de resfriamento. Então são duas perdas aí. Qualidade por conta do rechupe e produtividade por conta do aumento do tempo ou a capacidade do molde tirar o calor do material. Firmeza total? Cara, eu espero ter conseguido explicar para você qual que é a influência da temperatura, para que você tenha cuidado quando você vai desenhar o perfil. É bem importante que a somatória da temperatura oferecida pelas resistências, mais o calor oferecido pelo atrito gerado da massa polimérica, eleve a temperatura da massa para um nível de fusão, de fluxo, que mantenha as características viscosas e elásticas do polímero, e de maneira que você tenha uma facilidade de refrigerar, além de ter a compressão. Facilidade de refrigerar a peça dentro do molde e compressão dentro do cabeçote, o que vai garantir um aumento da produtividade. Firmeza total? Eu sei que isso é pouco, eu explico isso bastante para os meus alunos, não é uma coisa muito fácil de entender, mas eu costumo fazer com que eles entendam, dando exemplos muito práticos relacionados com cozinha. Eu gosto desse lance aí, tá bom? Então, se inscreve no meu canal, me acompanha nas redes sociais, que você vai aprender muito mais com plástico comigo. Um abraço do Orosco, fica com Deus.